O vento do deserto assobiava entre as tábuas soltas do velho celeiro, trazendo consigo o cheiro seco da terra e o murmúrio distante de uma tempestade que talvez nunca chegasse. O rancho, outrora vivo, era agora apenas uma lembrança teimando em ficar de pé. A cerca torta, o curral vazio, o poço coberto de poeira, em tudo parecia carregar o peso do tempo e da solidão. O narrador, voz grave e cansada, fala com a calma de quem viu muitos invernos passar. Naquela tarde fria, o oeste parecia parado. O vento era o único que ainda tinha força para bater na porta. Dentro da casa, a mulher movia-se devagar, como quem tem medo de fazer barulho demais num lugar que já perdeu quase tudo. A chaleira chiava sobre o fogão a lenha, enchendo o ar de um cheiro simples, quase doce, que contrastava com a aspereza do mundo lá fora. O marido dela havia partido há poucos meses, e não por vontade, mas por destino. O cavalo voltou sozinho, e o corpo nunca foi encontrado entre as colinas. Desde então, ela cuidava da fazenda sozinha. Cuidava e resistia. O narrador continua, com voz rouca de lembrança. Ela não chorava mais. O deserto seca até as lágrimas. Mas o silêncio ainda doía. Do lado de fora, o cavalo magro mordiscava restos de feno, e o som dos cascos batendo no chão duro se misturava ao farfalhar das tábuas. A mulher saiu, o xale preso aos ombros, os olhos atentos ao horizonte. Nada além de poeira e distância. Foi então que veio o som. Uma batida seca, firme, inesperada, e ecoou pela madeira da porta. Ela parou. O coração bateu uma vez, forte, e depois se calou. Quem bateria aquela hora, num rancho tão esquecido? O narrador sussurra, quase num tom de aviso. No oeste, batidas assim raramente trazem boas notícias. A mulher aproximou-se devagar. O som do vento parecia diminuir, como se o próprio deserto esperasse o que viria. Com a mão trêmula, ela girou a maçaneta. A porta rangeu, e a luz do entardecer derramou-se sobre o chão gasto. Do outro lado, estava um homem. Alto, ombros largos, o chapéu marcado pelo sol e pela chuva. O casaco de couro carregava poeira de muitas milhas, e as mãos, calosas e firmes, seguravam o que parecia ser uma pequena mala. A voz dele saiu rouca, gasta pelo vento e pelo tempo. Disseram que você precisa de um fazendeiro. Atrás dele, meio escondida pela aba do chapéu do pai, estava uma menina. O cabelo claro, os olhos grandes, uma boneca de pano desbotada apertada contra o peito. A mulher olhou para ela e sentiu algo que há muito não sentia, e um tipo de ternura confusa, quase medo. O homem manteve-se imóvel, esperando uma resposta. O silêncio pesou. O narrador observa. Entre eles, só o vento se movia. E naquele vento havia algo antigo e algo que lembrava promessas quebradas e recomeços difíceis. Ela olhou de novo para o homem. Os olhos dele eram claros, mais duros. Havia ali um cansaço que combinava com o dela e um espelho feito de perdas. Quem lhe disse isso? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Um velho na cidade. Disse que uma mulher aqui precisava de ajuda. E ele ajeitou o chapéu, preciso de trabalho. A menina segurou mais forte a boneca. A mulher olhou ao redor, em a cerca caída, o poço seco, o celeiro pedindo reparo. Ela precisava de ajuda. E isso era a verdade. Mas o rosto daquele homem trazia uma sombra, como alguém que já viu mais do que devia. O narrador, num tom baixo e quase poético, completa. Ela sabia que, no oeste, abrir a porta podia mudar o destino ou acabar com ele. O silêncio se prolongou. O vento voltou a soprar, batendo no xale dela e levantando a poeira ao redor dos três. A mulher deu um passo para o lado, abrindo espaço. Entre, disse, por fim. O homem tocou a aba do chapéu, em sinal de respeito, e entrou. A menina hesitou, mas a mulher se abaixou um pouco, encarando-a com suavidade. Qual é o seu nome, querida? A menina não respondeu, apenas escondeu o rosto na saia do pai. O narrador comenta, com melancolia.
Algumas feridas do oeste não têm nome. Só o silêncio delas fala. O fogo na lareira crepitou, quebrando a tensão. A mulher serviu café preto, forte. O homem aceitou sem palavra alguma. O olhar dela percorria cada gesto dele, a forma como segurava a caneca, o jeito de pousar o chapéu, a mão firme da filha sobre a mesa. Do lado de fora, o céu tingia-se de laranja e cinza. A noite caía sobre o rancho, trazendo de volta o frio e o som do vento. O narrador encerra a parte com voz grave e reflexiva. E assim começou. Não com promessas, nem com palavras bonitas, e mais com uma batida na porta, e o eco de 3 almas tentando sobreviver sob o mesmo teto. No oeste, às vezes, é só disso que uma nova história precisa. O sol do fim da tarde caía sobre o rancho como uma bênção pálida, tingindo o campo seco de um dourado cansado. O vento trazia o cheiro de lenha e feno velho. E, pela primeira vez em muitos meses, havia som de martelo ecoando entre as cercas quebradas. O homem trabalhava calado, passo firme, ombros arqueados pelo peso dos dias e do que já não dizia. A mulher observava de longe, as mãos cruzadas no avental, sem saber ainda se aquilo era alívio ou risco. O narrador, com voz lenta e arrastada, comenta. Ele chegou sem prometer nada. E, às vezes, é o bastante. No oeste, promessas custam caro demais. O homem chamava-se Danvers, ou ao menos assim se apresentou. Nenhum sobrenome, nenhuma história. Só o nome e o chapéu gasto que parecia carregar o deserto inteiro sobre si. Ela o aceitou porque não tinha escolha. O inverno vinha rápido, e as madeiras da casa rangiam de frio. A lenha acabava, o gado era pouco, e os dias curtos já não bastavam para fazer tudo sozinha. Ele trabalhou desde o primeiro amanhecer. Consertou o portão, retirou as tábuas podres do celeiro, cavou o poço até encontrar um fio de água. Não falava mais do que o necessário. Só o som do machado, do martelo, do couro das luvas contra o ar seco. A menina seguia cada movimento dele e, às vezes, parava diante da mulher com aquele olhar curioso e uma mistura de medo e admiração. Era uma criança quieta, acostumada ao silêncio. Tinha uns 8 anos, talvez. Gostava de se sentar perto da janela e olhar o horizonte, como se esperasse alguém que nunca voltaria. Certa tarde, enquanto ela pendurava roupa no varal, a menina apareceu na porta. Senhora? A mulher se virou, surpresa. Sim. A menina olhou para o chão. Papai disse que posso ajudar. A mulher pensou por um instante. Estendeu-lhe um lençol. Então me ajude a dobrar. As mãos pequenas tentavam acompanhar as dela, errando o ritmo, tropeçando no tecido. Mas a mulher sorriu, em talvez o primeiro sorriso desde que o marido se fora. O narrador diz, quase em sussurro. Às vezes, é numa dobra mal feita que o coração começa a se endireitar. À noite, o fogo da lareira fazia dançar sombras nas paredes. O homem sentava-se perto, consertando arreios, enquanto a mulher costurava a luz fraca da lamparina. A menina brincava com a boneca, murmurando histórias sem voz. O silêncio era o idioma da casa. Quando falavam, era sobre coisas pequenas, no tempo, o gado, o poço, o pão que não cresceu direito. Mas havia outra conversa, muda, feita de olhares e pausas. O narrador descreve. Havia mais do que trabalho naquele rancho. Havia o peso do que cada um perdeu, e o medo do que ainda podiam perder. Numa dessas noites, a mulher perguntou, sem erguer os olhos. De onde veio, Danvers? Ele demorou a responder. O fogo estalou, lançando fagulhas no ar. Do norte. Trabalhei em algumas fazendas, e depois segui para cá. Ela esperou mais, mas ele não disse nada além disso. O silêncio dele era uma parede, e ela, por enquanto, não tinha força para derrubá-la. Do lado de fora, o vento soprava mais frio. O narrador continua, com voz cansada. O oeste é um lugar onde todos escondem algo. E o passado, por mais longe que esteja,
sempre encontra um jeito de cavar caminho até a porta. Certa madrugada, Danvers acordou com o som da chuva. A primeira em meses. A menina dormia ao seu lado, respirando leve, um fio de cabelo sobre o rosto. Ele levantou-se devagar e saiu para o alpendre. A água caía sobre o barro endurecido, transformando o pó em lama. O relâmpago iluminou o vale. Por um instante, ele fechou os olhos, e o narrador, em tom grave, revela. Na lembrança dele, havia outra chuva. Um túmulo fresco. Um lenço branco dobrado nas mãos de uma mulher que nunca mais abriria os olhos. Danvers ajoelhou-se na lama, encostando a mão na madeira molhada da cerca. Olhou o céu escuro e sussurrou, com voz quase inaudível. A mãe dela merecia ver este céu. Por um momento, parecia que a própria noite ouviu. Voltou para dentro. O fogo ainda ardia, e a mulher dormia na cadeira, a costura caída sobre o colo. Ele a observou por alguns segundos, como quem vê algo que já não esperava encontrar. O narrador comenta, com ternura contida. Talvez ele tenha pensado em acordá-la, só para dizer que a chuva tinha voltado. Mas preferiu deixá-la dormir. Há coisas que o Oeste ensina, e uma delas é que a esperança, quando aparece, deve ser deixada em paz. Ele colocou mais um pedaço de lenha na lareira, ajeitou a manta sobre a menina e sentou-se de novo, o olhar perdido nas chamas. A cada estalo do fogo, lembrava-se do que queimou atrás de si e uma vida, uma casa, uma mulher enterrada sob um céu idêntico àquele. O vento passou pelas frestas da janela, e o narrador encerra a parte com voz baixa, quase uma prece. 3 almas dividindo o mesmo teto. Uma casa ferida tentando voltar a respirar. E um homem que, sem saber, começava a construir mais do que cercas, começava a reconstruir um destino. O vento vinha do norte naquela manhã, frio e cortante como lâmina nova. Trouxe consigo poeira, folhas secas e uma sensação estranha, como se o deserto, de repente, prendesse a respiração. O narrador, voz baixa e arrastada, comenta. Há dias em que o vento muda, e com ele muda o destino. Ninguém sabe por quê, mas o Oeste sente antes de avisar. A mulher estava no curral, separando o pouco gado que restava, quando ouviu o trotar de cavalos. Não era o som leve de quem chega em paz. Era o som duro, ritmado, de quem vem cobrar. Um homem desceu do cavalo com o ar de quem já conhecia aquele rancho. Botas pesadas, barba por fazer, e um sorriso que mais parecia cicatriz. O chapéu largo escondia metade do rosto, mas o tom da voz denunciava tudo. Ainda de pé, esse lugar? Perguntou, cuspindo o pó. Pensei que tivesse afundado junto com seu marido. A mulher ergueu o olhar, firme, mesmo com o coração tremendo. O rancho ainda é meu. Ele deu uma risada seca. É, por enquanto. Mas as dívidas continuam. E eu vim cobrar. O narrador explica, num tom sombrio. Era o antigo capataz do marido dela. Um homem que sabia mais sobre armas e dívidas do que sobre trabalho. E naquele tempo, quem devia no Oeste devia com a alma. Danvers apareceu, vindo do celeiro. O sol bateu no rosto dele, mostrando a cicatriz fina no queixo. O capataz virou o rosto e, por um instante, ficou imóvel. Bem, disse, com um meio sorriso. Eu te conheço. O silêncio caiu pesado. Danvers continuou caminhando, sem pressa, mas com os olhos atentos. Não me lembro de você. O homem deu um passo à frente, rindo baixo. Ah, vai lembrar. Cheyenne. O julgamento do rancho Olovai. Um homem acusado de matar o patrão. Lembra agora? A mulher olhou de um para o outro, confusa. O que ele está dizendo? Danvers manteve o olhar firme. É mentira. Mas a voz dele falhou no final, quase imperceptível. O narrador, grave e seco, comenta. A verdade não precisa gritar. Às vezes basta um tremor na voz para ela ser ouvida. O capataz subiu no cavalo outra vez, cuspindo no chão.
A terra ainda tem preço, senhora. E eu volto para cobrar. Olhou uma última vez para Danvers e disse: cuidado para não acabar como o outro. O som dos cascos se afastou, deixando para trás o cheiro de ameaça e poeira. A tarde caiu lenta, pesada. Danvers trabalhou em silêncio até o sol desaparecer. A mulher, dentro de casa, tentava entender o que havia escutado. Quando a noite chegou, o vento aumentou. As janelas batiam, a chuva ameaçava. O fogo tremulava fraco na lareira. A menina, assustada, chorava baixinho no quarto. A mulher se aproximou de Danvers. Ele estava sentado, afiando uma faca, o olhar perdido nas chamas. O que aquele homem quis dizer? Perguntou ela, com voz firme. Ele parou o movimento, respirou fundo. Não foi nada. Só conversa de bêbado. Ela deu um passo à frente. Ele disse que te viu num julgamento. Que te acusaram de matar alguém. É verdade? Danvers ergueu os olhos. A sombra do fogo os fazia brilhar como ferro quente. Mentiu para mim? Ela perguntou, agora sem esconder o medo. Ele largou a faca sobre a mesa. Não menti. Só não falei tudo. O narrador, com voz rouca e calma, pontua. No oeste, a verdade era como pólvora, perigosa demais para deixar exposta. Um sopro errado, e tudo explodia. Ela cruzou os braços, tentando conter o tremor. E o que é a verdade, então? Ele respirou fundo, olhando para o chão. Trabalhei para um homem rico em Cheyenne. Um patrão cruel. Um dia, encontrei minha esposa machucada, e ele sorrindo. O olhar de Danvers se endureceu. Quando amanheceu, o homem estava morto. O silêncio foi absoluto. Só o vento batendo nas paredes. A mulher levou a mão à boca. Então você fugiu. Fugi para proteger a menina. Ele olhou para o quarto. Ela era pequena demais para entender. O trovão estourou do lado de fora, e a lamparina tremeu. A mulher virou-se, sem saber se sentia medo ou pena. Deveria ter me contado. E você teria deixado eu ficar? Retrucou ele, sem raiva, só cansaço. A tempestade começou a cair, grossa, batendo nas telhas com força. A menina correu para o colo da mulher, chorando. Ela a abraçou, o olhar perdido em Danvers, que observava em silêncio e encharcado de arrependimento. O narrador fala, num tom quase de lamento. A chuva caía sobre o rancho, lavando o pó das paredes e o peso das mentiras. Mas há coisas que nem a água limpa. Há culpas que o tempo não seca. Danvers levantou-se e caminhou até a porta. Olhou o campo escuro, o relâmpago riscando o céu. Amanhã, vou resolver isso. Não deixarei que ele volte aqui. A mulher não respondeu. Apenas segurou a menina mais forte. Do lado de fora, o vento rugia entre as cercas. E o narrador encerra a parte, num tom grave e profético. O vento havia mudado. E quando o vento muda no oeste, é sinal de que a paz nunca dura muito. A noite passou sem sono. O vento havia cessado, mas o silêncio que ficou era mais pesado que qualquer tempestade. O rancho parecia prender a respiração. A mulher ficou sentada ao lado da lareira, os olhos abertos, ouvindo o som distante do ferro batendo contra ferro e o fazendeiro preparando o rifle. O narrador fala, num tom grave, cheio de poeira e cansaço. No oeste, quando um homem limpa o rifle antes do amanhecer, não é por caça. É por dívida. Danvers enchia o tambor de balas com gestos lentos, cuidadosos. O rosto dele estava tenso, mas não por raiva, era o olhar de quem já esperava o inevitável. A mulher se aproximou, o coração batendo alto. Você vai mesmo enfrentá-los? Perguntou. Ele não respondeu de imediato. Encostou o rifle na mesa e ajeitou o coldre na cintura. Eles vão voltar. Homens como aquele sempre voltam. E se não me encontrarem preparado,
vão fazer o que quiserem com vocês. Ela respirou fundo. Não quero mais sangue nesta terra, Danvers. Já enterrei um marido por causa de dívida e pólvora. Ele ergueu o olhar, a voz mais suave. E eu já enterrei uma esposa porque hesitei. O silêncio se estendeu entre eles como um fio tenso prestes a arrebentar. Do quarto, ouviu-se o leve som da menina mexendo-se no sono. A mulher desviou o olhar. Então me promete uma coisa. O quê? Que, se for morrer, morra olhando para mim. Para eu saber que não foi em vão. Ele assentiu com um meio sorriso cansado. O narrador comenta, num tom quase sagrado. Promessas no Oeste não duram muito. Mas algumas valem o risco. Quando o primeiro traço de luz cortou o horizonte, o som dos cascos chegou, em 3 cavalos, vindos do sul. O capataz à frente, 2 homens atrás, armados e com os rostos cobertos por lenços. O rancho acordou com o eco da ameaça. Danvers saiu para o alpendre, rifle nas mãos. A mulher ficou na porta, o coração firme mas trêmulo. Disse que voltava, não disse? Gritou o capataz, desmontando. E trouxe companhia. Não há nada aqui para você, e respondeu Danvers. Vira as rédeas e some antes que se arrependa. O homem riu, cuspindo no chão. Essa terra devia ter sido minha. Eu trabalhei nela antes do seu falecido. E agora vou tomar o que é meu. Danvers levantou o rifle, mirando firme. O narrador descreve o momento como se o tempo parasse. O sol ainda não tinha nascido por inteiro. O ar cheirava poeira e pólvora. E o Oeste segurava o fôlego, esperando o primeiro tiro. Mas antes que ele apertasse o gatilho, uma mão se agarrou ao cano. Era a mulher. Não. Ela disse, com a voz quebrada. Não quero mais sangue nesta terra. Danvers olhou para ela, os olhos cheios de algo entre dor e ternura. Às vezes, o sangue é o preço da paz. Ela balançou a cabeça, firme. Não. Já perdi demais. Não perco você também. O capataz não esperou mais. Deu sinal com a cabeça. Os 2 comparsas avançaram, rifles erguidos. Danvers empurrou a mulher para dentro. Fica com a menina. Gritou. Ela o segurou pelo braço, mas ele já se virava para o portão. Um disparo ecoou. Depois outro. E então o som do mundo desapareceu, coberto por poeira, gritos e o cheiro metálico do ar queimado. Quando o sol finalmente nasceu, o rancho estava coberto de fumaça. Os homens fugiam e o capataz com o braço ensanguentado, cambaleando sobre o cavalo. No chão, perto do curral, Danvers ajoelhava-se, a mão apertando o ombro ferido. A mulher correu até ele. Danvers! Chamou, a voz trêmula. Ele tentou sorrir, mas o rosto estava pálido. Só, e um arranhão. Tossiu. Nada que o deserto não cure. Ela o amparou, puxando-o para perto. O sangue escorria devagar, quente sobre a poeira fria. O narrador, em tom melancólico, observa. Às vezes, o Oeste não mata com bala. Mata com lembrança. E aquela manhã estava cheia delas. A menina saiu da casa, os olhos arregalados. Correu até ele, ignorando o medo. Pai! Gritou. A palavra ficou suspensa no ar, como se o tempo tivesse parado para ouvi-la. Danvers levantou o olhar, surpreso. Um sorriso fraco se abriu entre os lábios rachados. Diga de novo. Ela o abraçou com força. Pai! O narrador fala, com voz embargada. Não era um título de sangue, mas de escolha. E às vezes, no Oeste, é isso que basta para um homem recomeçar. A mulher olhou para o horizonte. O sol subia, dourando o rancho devastado. A fumaça se dissipava devagar, como se o deserto quisesse esconder o que havia acontecido. Ela olhou para ele, cansado,
ferido, mas vivo, e sentiu o peso da gratidão misturado ao medo do que viria. Danvers apertou a mão dela, o olhar firme. Está acabado. Mas o narrador, em tom grave e sábio, encerra. Nada acaba de verdade no Oeste. Só muda de forma. A poeira cobre o sangue, o vento apaga os rastros e mais a lembrança fica. Sempre fica. E enquanto o sol subia sobre o rancho, 3 sombras se misturavam na luz, e uma mulher, uma criança e um homem marcado pela culpa, caminhando juntos rumo a algo que, pela primeira vez, parecia paz. O tempo passou devagar, como se o deserto quisesse descansar depois da tempestade. Os dias seguintes trouxeram o degelo, e primeiro, filetes de água descendo das montanhas, depois, o cheiro úmido da terra renascendo. A primavera chegava, tímida, mas firme. O rancho, antes ferido e silencioso, começava a respirar de novo. As flores bravas voltavam a brotar perto do curral. As cercas, consertadas com paciência, cercavam não só o gado, mas o recomeço. E dentro da casa, um som diferente enchia o ar, o riso. O narrador, em tom sereno, descreve. Há feridas que o vento seca. Outras, só o tempo. Mas naquele rancho, a cura tinha nome, e se chamava convivência. Danvers caminhava devagar, o ombro ainda preso por uma faixa de couro. Cada passo era um lembrete do que havia perdido, e do que, contra todas as chances, havia encontrado. A mulher observava pela janela enquanto ele cuidava dos animais. Não havia mais tensão no ar, apenas a rotina calma de quem sobreviveu ao pior. Ela saiu com uma caneca de café quente e o chamou. Cuidado com esse braço, cowboy. Ele sorriu de leve, sem parar o que fazia. Eu disse que era só um arranhão. Arranhão não sangra por 3 dias. Respondeu ela, divertida. Ele ergueu o olhar, o sol refletindo no chapéu gasto. E você não sorria assim há muito tempo. Ela abaixou os olhos, disfarçando um riso. A menina, do outro lado do curral, tentava imitar o jeito dele de jogar o laço. Errava todas as vezes e mais não desistia. Danvers se aproximou e, pacientemente, mostrou como girar o braço, como firmar o pé. O laço se fechou em torno de um toco de madeira. A menina gritou, vitoriosa. O narrador comenta. Às vezes, o Oeste não ensina com palavras. Ensina com gestos. Um homem ferido mostrando a uma criança como acertar o alvo era, no fundo, uma forma de ensinar o coração a mirar de novo. No fim da tarde, a mulher e Danvers ficaram lado a lado no alpendre. O sol descia atrás das colinas, pintando o céu de cobre e ouro. Ela apoiou as mãos na madeira, sentindo o vento morno. Sabe, disse ela, e nunca pensei que esse rancho voltaria a florescer. A terra tem memória, e respondeu ele. Só precisa de alguém disposto a cuidar dela. Silêncio. Um silêncio bom, cheio de significado. A menina veio correndo, trazendo um ramo de flores do campo. Pra você, mamãe. E pro papai também. A palavra papai saiu leve, natural. Danvers a recebeu como quem segura um milagre. A mulher olhou para a filha, depois para ele, e não disse nada, e mais o olhar bastou. O narrador fala, com ternura contida. Alguns chegam para ficar. Outros só para lembrar que ainda vale a pena abrir a porta. Danvers foi os dois. Naquela noite, o fogo da lareira tremulou mais calmo. Do lado de fora, o vento já não uivava e apenas dançava entre as folhas novas do salgueiro. A mulher costurava em silêncio. A menina dormia no sofá. Danvers afinava um velho violão, o som rouco enchendo o ar de lembranças. Ela levantou o olhar. Faz tempo que não escuto música por aqui. Faz tempo que não tinha motivo para tocar. Ele dedilhou alguns acordes. O som era simples, imperfeito, mas sincero. A mulher fechou os olhos e sorriu. O narrador, em voz suave e profunda, encerra. Naquela casa, o som da batida virou promessa. O riso virou abrigo.
E o Oeste, por um instante, conheceu a paz. Lá fora, o novo sol se erguia sobre o rancho, dourando cada tábua, cada flor, cada lembrança. O vento espalhava as sementes das flores selvagens pelo vale, como se o próprio deserto quisesse contar aquela história de novo, em algum outro lugar. Danvers olhou para o horizonte e respirou fundo. A mulher se aproximou e disse: "O que foi?" "Nada. Só." E ele olhou o céu, o olhar calmo, "e acho que, depois de tanto tempo, finalmente encontrei um lar." Ela respondeu baixinho: "E nós, finalmente, encontramos você." O narrador fala, com emoção contida, as últimas palavras. O Oeste é um lugar de partidas e recomeços, de promessas quebradas e segundas chances. Mas, naquele pedaço de terra, 3 almas provaram que até a dor pode florescer, se houver quem fique para cuidar. Se esta história tocou você, deixe seu like, comente o que mais te emocionou e inscreva-se para ouvir mais histórias do Velho Oeste, onde cada batida na porta pode esconder um novo destino. Cara com chapéu de cowboy faíscas.